Bom dia, quinto ano. E aí, como vocês estão? Nova aula gerando aqui agora. É, meus lindos, a gente tinha discutido na última aula algumas questões sobre vegetação, sobre clima em especial, né? Nós distinguimos o que é clima de meteorologia, não é isso? O clima, ele é mais predominante, o clima, ele permanece nas regiões, não foi assim? E a questão meteorológica faz parte do tempo daquele momento, não é isso? Faz parte daquele momento. Hoje pode estar ensolarado, de repente, final da tarde pode chover ou ficar mais frio. Isso tem a ver com meteorologia do tempo, né? Que é o famoso tempo que falamos. Porém, o clima, ele é permanente na região, certo? Como nós vimos, alguns climas semiárido, né? Isso que faz parte da nossa região do Nordeste. Nós temos o clima semiárido. Semiárido quer dizer semi, ele não é seco totalmente, 100%. Ele tem, digamos assim, ele vai ter água neste clima, certo? Água que eu quero dizer é no sentido da temperatura, na umidade relativa do ar. Então, quando a gente diz semiárido, é porque há umidade no ar, ele não é totalmente seco, diferentemente, digamos assim, de um deserto do Saara, que realmente as chuvas não ocorrem, tá bom? Aí vimos o que? Climas no Brasil, que eu pedi a atividade avaliativa para vocês, para que vocês façam um mapa, ou vocês façam, ou vocês também podem imprimir o mapa, certo? Que seja do tamanho equivalente a uma folha de cartolina. Por que eu quero desse tamanho, tia? Porque você fazendo um tamanho maior, na sua explicação, na sua videoaula, eu vou poder compreender, visualizar onde é que vão estar esses climas e se você está fazendo de forma correta. É isso? Passados os climas nas regiões e quais eles são, agora faremos o trabalho, o questionamento sobre formações vegetais brasileiras, né? Assim foi uma atividade em que vocês fizeram, atividade essa da página 6, não é isso? Agora nós vamos trabalhar um pouco mais sobre as vegetações. Se vocês abrirem, por favor, por gentileza, abrirem na página 8, hoje, por enquanto, para não colocar tanta informação na cabecinha de vocês, a gente vai, por essa aula de hoje, vamos trabalhar Mata Atlântica, não é isso? Exatamente, não, perdão. Vamos trabalhar Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Cerrado. Lembram quantos são a quantidade de vegetação que nós temos? Lembram? São 9 tipos de vegetação. Exatamente, são 9 tipos de vegetações que a gente encontra no território brasileiro, tá certo? Vamos começar. Preste atenção. A primeira das atividades não, a primeira demonstração, o primeiro falar que vamos comentar, debater agora, vai ser sobre floresta amazônica, ok? Quem é que sabe onde é que está localizada a floresta amazônica? Região norte. A floresta amazônica está localizada na região norte e ocupa 40% do território brasileiro. Isso é muita coisa, né, minha gente? Todo o restante não, mas 40% do território brasileiro é ocupado pela floresta amazônica, certo? E há países que são vizinhos à floresta amazônica. Colômbia e Peru. Colômbia e Peru também possuem em seus países uma quantidade específica da floresta amazônica. Então, nós temos países que fazem coligação com o nosso território brasileiro, digo, são fronteiras, mas possuem em seus territórios resquícios da floresta amazônica, Colômbia e Peru. Clima. O clima da floresta amazônica é clima equatorial. Lembram que o nosso país existe um pedaço, um território específico do nosso país em que a linha equatorial passa exatamente em cima. Então, estamos falando da região norte. Um pequeno espaço da região norte passa a linha do Equador.
Por isso que é chamado de clima equatorial. A floresta também ela varia muito. Estou falando da vegetação como um todo. Tanto em árvores muito altas, certo? Com folhas bem largas, tá bom? Como nós estamos falando também de vegetação rasteiras. E que tipos de vegetação seriam essas? Nós estamos falando de arbustos, cipós e trepadeiras. Trepadeiras, certo? Arbustos, cipó e trepadeiras. Geralmente essas trepadeiras, como foi citado agora, são plantas que vão estar, pode-se dizer que inseridas na própria árvore. Elas vão estar acima, elas não vão estar embaixo como as rasteiras e os cipós. Outra coisa que devemos ressaltar sobre a floresta amazônica, o desmatamento, tá, gente? Que é uma coisa muito séria, que o mundo volta-se a dar olhar para essa situação que é calamitosa, difícil, mas o desmatamento é algo bem colocado, bem situado na nossa floresta amazônica, tá? E com isso nós temos também uma das atividades que é do extrativismo. Estamos falando da agropecuária e falando do garimpo. São atividades que fazem com que haja um grande índice, um grande levantamento de desmatamento da floresta amazônica, da floresta nativa. Quando a gente fala em agropecuária, nós estamos falando exatamente do desmatamento de áreas preservadas, de matas nativas, para que sejam colocados ali criação de animais. Criação de animais, assim como também o cultivo de diversas atividades da monocultura, como o cultivo de soja, de milho, entre outros. E se estamos falando de garimpo, nós estamos falando também de uma situação muito perigosa, porque retira-se o solo, deixa aquele solo exposto para que possam eles conquistar materiais que o solo fornece, que são mais ricos, entre eles ouro, prata, níquel, mercúrio, entre tantos outros. E o mercúrio, por falar em mercúrio, é um dos que provocam mais ainda assoreamento, tá bom? Assoreamento nos rios, causando esses rios que seus sedimentos fiquem menos profundo, diminuindo a frequência e, digamos assim, a navegação, tá bom? E com isso também faz com que os animais que ali vivem, tanto animais aquáticos como os terrestres, acabam perdendo seus habitats, entrando em extinção ou em risco de extinção, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a Mata Atlântica. Vejam bem, são localizações bem diferenciadas. A gente sabe que na Mata Atlântica ela está localizada mais no litoral brasileiro do que na região norte. São florestas. A Mata Atlântica há uma grande diversidade de animais na fauna e na flora, precisamos ressaltar. As árvores são altas, possuem arbustos, palmeiras, samambaias e aéreas, plantas aéreas. Que danada é plantas aéreas, tias? Orquídeas, já ouviram falar? Vocês vão observar, se vocês tiverem interesse, vocês verão que as orquídeas são plantas aéreas porque elas nascem justamente no tronco de árvores, tá? Você não vai encontrar ela no solo, no chão. Você vai encontrar ela em troncos de árvores, por isso são chamadas plantas aéreas. Assim como bromélias. Recebe grande quantidade de umidade pelos ventos oceânicos e há 3 tipos de clima predominantes nessa área. A gente está vendo que a Mata Atlântica ela recebe muita umidade do oceano, tá certo? Porque ela está na zona do litoral. E há 3 climas predominantes: o tropical típico, tropical úmido e subtropical. Eu não vou adentrar nesses climas agora para que vocês não fiquem atordoados de muitas informações. Outro fato histórico importante que deve ser nomeado aqui é que a floresta amazônica vem sendo desmatada há longos períodos, desde o século XVI,
certo? Isso na época da nossa colonização, em que o Brasil é colonizado. E com isso, muitas árvores nativas, assim como o pau-brasil, né? Eles foram retirados em grande quantidade e foram substituídos desde aquela época até então por cultivos de plantações, desde milho, desde soja, em especial a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi uma das primeiras economias a vir a surgir com grande força naquela época. E ainda hoje a gente pode encontrar quando vai ter a oportunidade de se deslocar para o Recife, para o Maceió, que são mais próximos a nós, a gente vê que nessas regiões há um grande cultivo de cana-de-açúcar, não é isso? O desmatamento da Mata Atlântica ainda continua, ainda vai adentro, principalmente porque há muitos investimentos em casas, em resorts, em hotéis. Então, ainda hoje há uma demanda muito grande no desmatamento dessas áreas da Mata Atlântica, prejudicando a rios, né? Porque se a mata ciliar está saindo, as nascentes provavelmente irão secar, assim como um rio caudaloso, né, que nós chamamos. Então, nós temos a mata nativa, a mata ciliar sendo retirada, os rios sofrendo, animais que sofrem e, por que não dizer, nós seres humanos. Nós seres humanos também passamos por dificuldades climáticas que hoje nós vemos o quanto elas nos afetam diante desse desmatamento desenfreado que o homem faz. Não é isso? Cerrado. O cerrado é composto por arbustos que crescem de formas espaçadas. O cerrado ele não vai estar juntinho, como a floresta amazônica nem a mata atlântica, não vai estar colado um no outro. Vão ter espaços mais amplos, mais abertos, onde esse cerrado vai se destacar. Vamos observar que esses troncos, essas árvores, são de troncos mais retorcidos, tá? Mais arbustivos. E a casca de muitas árvores, de muitas plantas que nós encontraremos no cerrado, ela vai ser mais grossa, tá? Ela não é tão fina como as demais que nós observamos na floresta na floresta amazônica, assim como na Mata Atlântica. O clima tropical típico, e principalmente esse clima, ele se distende em duas situações, ou seco ou chuvoso. Não há meio termo, tipo primavera, outono, não se destacam tanto assim. Mas o que mais prevalece é o tempo mais chuvoso e o tempo mais seco, tá, gente? O solo, ele não é apropriado para cultivo, mas o homem, com sua infinita inteligência, ele não pode perder a oportunidade de forma nenhuma. Então, ele trabalha no solo, nesse solo do cerrado, para que haja um melhoramento nesse solo e para que ele possa fazer seus cultivos, tá? Cultivos entre eles, como Tia acabou de falar, desde atividades da agricultura como pecuária, a criação de animais, como também o cultivo de plantações, milho, soja, enfim, tá certo, gente? Então, eles trabalham esse solo de forma bem mais interessante, de forma bem aplicada, e esse solo vai se tornar mais fértil para essas atividades que eu acabo de dizer. Bom, eu vou fechando aqui com esses 3 tipos de vegetação, por enquanto. Em uma outra aula nós continuamos com os outros tipos de vegetação. Só que eu vou estar mandando em PDF uma atividade para que vocês realizem, tá bom? Não pense que eu vou ficar sem atividade, porque vai ter sim, tá? E qualquer dúvida, tô por aqui, é só chamar, manda no privado para mim, que a gente conversa e a gente tenta sanar as dúvidas que forem possíveis, tá certo, meus anjos? Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Abençoado a todos. Tchauzinho!